Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Você já ouviu falar em teletransporte? Muito comum nas séries de ficção científica, ele consiste na desmaterialização de um objeto em um ponto e o envio das configurações atômicas desse objeto para outro local onde ele será reconstruído. Se você fosse teletransportado, para que local você gostaria de ir? Eu iria para a Amazônia, Pantanal, África. China, Índia e Japão. Buenos Aires. Para o Recife. Eu iria para Fernão de Noronha. Passaria o dia lá e ainda estaria em casa para o jantar. Você já deve ter ouvido falar em teoria quântica, mas você sabe o que ela significa e quem a inventou? O criador da física quântica foi um físico alemão chamado Max Planck. Planck conseguiu resolver uma questão que intrigava os cientistas do século XIX. O problema era o seguinte: as experiências feitas na época mostravam que quando aquecemos um objeto, seja ele de metal, porcelana, vidro ou de qualquer outro material, a radiação emitida por ele é sempre a mesma. Mas a física proposta por Newton contrariava a experiência, dizendo que o processo de emissão e absorção da radiação deveria ser contínuo e que a energia irradiada seria infinita. Se isso fosse verdade, seria perigoso até mesmo nos aproximarmos de uma inofensiva xícara de café quente, porque ela emitiria uma radiação muito energética. Como solucionar então esse impasse? Max Planck conseguiu resolver esse desafio quase na virada do século. Em 1900, ele publicou um artigo que dizia que a radiação eletromagnética emitida por qualquer corpo aquecido não se dava de forma contínua, mas em pacotes discretos de energia, aos quais chamou quanta. Max Planck inaugurou uma nova física, a chamada física quântica, usada para explicar o comportamento de objetos muito pequenos como átomos e moléculas. Essa descoberta garantiu ao cientista o Prêmio Nobel de Física em 1918. As regras que regem o comportamento dos objetos de dimensões atômicas são bem diferentes das que regem o nosso dia a dia. O mundo clássico das nossas percepções imediatas é um mundo de certezas e de previsões concretas, ou seja, é um mundo determinista. Sabemos que se jogarmos uma bola de uma certa altura, ela vai se chocar no chão num determinado intervalo de tempo. Já o mundo quântico é um mundo de incertezas e de probabilidades. Não podemos afirmar ao certo qual o caminho que um elétron percorre de um ponto a outro do espaço, mas podemos dizer quais os caminhos mais prováveis. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender melhor esse mundo quântico conversando com um físico. Vem comigo. Eu vou começar com o físico Itzhak Roditch. Ele é aqui do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, e ele vai explicar para a gente por que a física quântica é tão difícil de ser entendida. Roditch, por que tanta dificuldade? Bem, Alexandre, para começar, eu queria deixar bem claro que a dificuldade não está, como grande parte das pessoas pensa, na matemática. A dificuldade está em determinados conceitos básicos. O que acontece? O que a gente estuda na teoria quântica? A gente estuda objetos muito pequenos, átomos. Os átomos formam o nosso corpo, quer dizer, os seres humanos são compostos de átomos. Uma pessoa como você ou como eu é composta por mais ou menos 7 bilhões de bilhões de átomos. Na teoria quântica, como a gente está lidando com objetos muito pequenos, os conceitos são outros. Tem um físico muito famoso, chamado Dirac, um dos pais da mecânica quântica, que uma vez na turma dele, na classe que ele estava dando aula, ele fez um exemplo. Pegou 2 pedaços de giz e colocou um pedaço num canto de uma mesa e outro pedaço no outro canto de uma mesa. Então você tem um estado em que o giz está naquele canto ali e o outro que está no canto aqui. Então você tem 2 estados clássicos muito bem definidos. O estado giz aqui, você sabe que ele está ali, e o estado giz ali, você sabe que ele está aqui ou ali. Exatamente. Ele está em posições diferentes. Se você pegar um elétron, você não sabe isso. O elétron, na verdade, ele vai estar numa mistura de estados. Ele vai estar um pouquinho
aqui e um pouquinho ali. Ele está nesses dois estados, um pouquinho num pedaço num lugar, um pouquinho no outro lugar. Então, para a física clássica, a física de Newton, por exemplo, eu estou aqui numa posição à frente da sua, um pouco mais à sua esquerda. Isso. Agora, se a gente fosse pensar na mecânica quântica, eu estaria aqui, ali, atrás de Isso. você, eu estaria em várias posições. Eu também estaria em diferentes posições. Vocês viram, gente? Dá pano para manga. O assunto é complexo mesmo, mas muito interessante. É, extremamente interessante. A teoria quântica proposta por Planck encontrou um forte aliado, o cientista Albert Einstein. Com base nas ideias de Planck, Einstein publicou um artigo sobre o chamado efeito fotoelétrico. Nesse artigo, ele demonstrou que quando um feixe de luz incide sobre a superfície de certos metais, há emissão de elétrons. A energia desses elétrons não depende da intensidade da luz, mas parece aumentar quando aumenta a frequência do feixe de luz. Para explicar o modo como isso ocorre, Einstein se viu obrigado a considerar o raio luminoso como uma chuva de partículas, ou seja, pequenos pacotes de luz. Anos mais tarde, essas partículas seriam chamadas de fótons. A teoria quântica de Planck e a teoria geral da relatividade de Einstein compõem os dois pilares que sustentam a física do século XX. A primeira trata dos fenômenos muito pequenos do mundo atômico e subatômico. Já a segunda aborda a física do gigantesco, de corpos como estrelas, galáxias e buracos negros. Muitos físicos sonham em unificar essas duas teorias, mas isso ainda não foi possível. Vem cá, você está achando isso tudo complicado? E se eu contar para vocês que existe um game que ensina física quântica? Será que um jogo pode ser um bom caminho para explicar essa matéria? A resposta está no próximo bloco. Não sai daí não, hein?